Fala, meu povo, beleza? Como que vocês estão? Show de bola. Vamos de notícia? Separei algumas notícias para nós aí, interessantes, muitas delas bastante curiosas. Bora? É isso aí. É, Como a gente havia falado no vídeo anterior, para quem não viu ainda, sobre a declaração do Oruan, que tá bem polêmica. O garotinho é bastante polêmico, né? Beleza. Aqui na página do Entreter, né? Do canal Terra, a matéria que saiu foi exatamente essa. Se meu pai não tem voz, eu vou fazer música para os presos, declarou Luan em entrevista. O trapper de 24 anos, que é o mais escutado do gênero do Spotify, também falou sobre polêmicas envolvendo o projeto de lei que leva seu nome. É um projeto, né, que eu acho que uma deputada, acho que é do Rio, parece, se eu não me engano, ela criou um projeto lá que, inclusive com o nome dele, né, para certas músicas quando forem sair, elas terem um filtro, né, para não ficar falando coisas que podem induzir os jovens a cometer ilícito, a fazer alguma coisa que é contra a lei, né? Então eles fizeram essa lei, né? Criaram essa lei, acho que estão tentando aprovar ela. Eu acho que eu nem sei se aprovou. Depois eu vou pesquisar e trago para vocês. É, Essa lei, de acordo com o que está lá, seria proibido no Brasil, né? É, Você fazer música com cunho que faça apologia a muitas coisas, né? Que está constando no Código Penal do Brasil entre as leis, né? Entre elas, apologia a ilícitos, a comportamentos que não estão de acordo com os padrões da sociedade, entre outros, né? Tem coisa que a gente não pode falar aqui porque a plataforma não permite, mas vocês estão ligados do que são esses esses pormenores. é, Aí ele abre aspas para o Uruan. Eu sou um contestador. Não vim ser só mais um. Fecha aspas. O polêmico rapper Oruan concedeu entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular da TV Record. Essa foi a primeira entrevista do músico para uma TV e, entre outros assuntos, falou sobre a relação com o pai, Marcinho VP, um dos líderes e fundadores do Comando Vermelho, principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Abre aspas. Dizem que ele é o líder. Na verdade, ele nem é. Meu pai foi preso em 19. Aliás, foi preso com 19, 20 anos. Foi um ótimo pai, um exemplo de pai para mim. Meu tudo. Tentou esconder a gente o tempo todo da favela, do morro, pra gente olhasse aquilo e não quisesse isso pra gente. Não escolhi o pai que eu tenho, mas se eu pudesse, eu escolheria ele. Fecha aspas, declarou. É uma relação muito boa, né, que ele tem com o pai dele. Que hoje em dia, no mundo que a gente vive, né, muitos adolescentes, ao invés de ter, né, a presença do pai na vida deles, preferem sair de casa, desobedecer aos pais e se afastar deles cada vez mais, né? E com isso essas pessoas vão afundando, né, em fazer coisas erradas, em
em cometer coisas erradas, né? E depois com o tempo, né, pagar o erro que cometeram, né? Infelizmente é por aí. E pelo jeito ele, pelo menos na fala dele, ele demonstra, né, amar muito o pai dele. Isso vale ouro, cara. Amor de um pai por um filho por um pai, ah, não tem dinheiro que pague. Declarou fazendo questão de ressaltar também o amor pela mãe. É a figura da minha vida. Fecha aspas. É bonito, né, cara? Um cara que respeita e ama os pais, né? É muito bonito isso. Continuando a matéria aqui, o Marcinho foi preso em 96, 5 anos antes do nascimento de Oruan, por envolvimento em casos de ilícitos, né? Formação e tráfico e você tá ligado. Ao todo, a condenação dele é de 44 anos de prisão. O rosto de Marcinho é uma das várias tatuagens no corpo do trapper de 24 anos. Em algumas apresentações, como no Lollapalooza de 2024, o cantor subiu ao palco com uma camiseta pedindo pela liberdade do pai, fato que gerou bastante repercussão. Abre aspas. Se meu pai não tem voz, eu vou fazer uma música para os presos, para que eles tenham voz. Nunca vou parar. Se eu parar, eu me invento. E eu não pretendo. Fecha aspas. Disse. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, também tem uma tatuagem com o rosto de Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, parceiro de Marcinho, que foi encontrado sem vida em um presídio no Paraná, em 2020. Trágico, né? Ele é considerado um tio para o cantor. Elias foi um dos responsáveis pela morte de Tim, né, de um repórter famoso aí. E né, o que aconteceu, era um repórter da Globo. Isso aconteceu acho que em 2002. É isso aí. Abre aspas para ele. Eu olho para o erro dele. E ele está errado. Mas eu amo ele. E aí, o que eu faço? Fecha aspas, indagou Oruan. É complicado, né? Às vezes você gosta da pessoa, mas você não aprova as coisas que ela faz, né? Então é complicado. Aclamado por crianças das comunidades cariocas e próximo de alguns jogadores, o trapper contou que tem amigos no mundo todo, em todos os times, e disse que já tocou em festa do jogador Neymar, além de revelar que fala com o atacante holandês Memphis Depay, ou Depay, que atua no Corinthians. Abre aspas. O Brasil é a favela, o funk, o samba, o rap. O Brasil é o povão. Eu canto a realidade da favela e por isso que eles se identificam comigo. Fecha aspas. Em relação a Yuri Pereira Gonçalves, foragido da justiça, que foi encontrado pela polícia na mansão do artista, portando coisas ilícitas, entre elas armas de fogo, né? Oruan não demonstrou arrependimento, mesmo que na ocasião o músico também teria sido preso por abrigá-lo. Abre aspas. Não me arrependo porque ele é meu amigo. Ele não é pessoa que trafica coisas ilegais. Fecha aspas. Prisão e lei anti-Oruan. Essa é a parte, né, que fala sobre a lei.
Abre aspas. Eu ia fazer só um conteúdo. Não foi para dar cavalinho, mas o carro saiu. E aí estava em frente à viatura. Estava com planos para lançar meu álbum. A polícia levou para a delegacia. Saiu que eu estava preso. Aproveitei para lançar o álbum. Não foi nada proposital, fecha aspas. Essa foi a explicação de Joruan para tratar do dia em que foi detido pela polícia, em fevereiro deste ano, por dar um cavalinho de pau em frente aos agentes que realizavam uma blitz na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O artista então foi encaminhado para fora, né, do país, Oxi. Que isso, McAfee? McAfee ficou louco. Faz isso comigo não, McAfee. Eu, hein? McAfee ficou doidão. É isso aí. Continuando aqui. Eita, mas tá difícil, hein? Deu um probleminha aqui. Nossa senhora, travou, foi tudo. É isso aí. Felizmente não vai dar para poder trazer o resto da matéria, porque parece que o site tá com um problema. Mas resumindo, né? Ele é um menino, né? Parece ser gente muito boa. Tá despontando não, ele é um dos principais nomes hoje da música, né? Do trap hoje no mundo da música, né? E tá crescendo cada vez mais. Beleza? Vamos aqui para nossa próxima matéria. O casamento da Sydney Sweeney parece que foi para o saco, galera. Quem não conhece, né? Esse rostinho lindo. Beleza, vamos lá. Por que Sydney Sweeney cancelou seu casamento com o noivo Jonathan Davino, ou Jay Vino, por dentro de sua separação? A Sydney Sweeney e o noivo Jonathan Davino, nossa, que dificuldade para falar Davino, caramba. A separação demorou muito para acontecer. Se os dois ainda estavam noivos, foi questionado nas últimas semanas, em meio a relatos que a Sweeney morava separada de Davino, um empresário ligado à atriz desde 2018, ou seja, tem bem tempo que eles têm uma relação, né? Quer dizer, eles estão juntos, né? Não quer dizer que eles estavam vivendo junto como casal, enfim. Um insider então compartilhou que o relacionamento está rochoso há muito tempo. Vai saber o que quer dizer com isso, né? Uma fonte agora diz a People, ou seja, pode ser que estava um relacionamento duradouro, né? Uma fonte agora diz ao People, na segunda-feira, 31 de março, que Sweeney, de 27 anos, está se concentrando no trabalho em meio ao fim de seu noivado. Abre aspas para ela. Ela está exatamente onde quer estar. A maioria das pessoas se sentiria sobrecarregada com seu horário de trabalho este ano, mas não com a Cindy. Ela tem tudo a ver com o trabalho agora e está muito animada com todos os seus projetos, fecha aspas, diz a fonte sobre a Sweeney. A estrela indicada ao Emmy não apenas tem uma nova temporada de Euforia nas obras, mas ela liderará uma adaptação cinematográfica de A Empregada Doméstica, o que é um best-seller, né? Mas retrate a boxeadora da vida real, Christy Martin,
e a estrela do cinema Kim Novak nos próximos projetos. A fonte diz, abre aspas, o que a deixou sobrecarregada foi seu relacionamento e seu casamento. Ela não se sentiu bem com isso. É complicado, né? Quando você está com uma pessoa que às vezes não está somando ou está te impedindo de crescer ou não está andando com você, aí complica, né? Sweeney está, abre aspas, no meio dessa carreira mágica que ela só poderia sonhar há alguns anos, fecha aspas. Portanto, abre aspas, isso é o que ela quer se concentrar agora, fecha aspas. E, cara, ela tá numa fase extraordinária, né? Ela tá sendo falada em tudo quanto é coisa, mesmo sem estar participando de coisas grandes, né? De um filme enorme, ou que está na bilheteria, que está estourando aí. Mesmo assim, ela é muito falada, o pessoal gosta muito dela, por causa da postura dela, não é só porque ela é uma mulher bonita, né? Por causa das posturas dela, por causa do jeito dela pensar, né? Do posicionamento dela. E diz que pelo profissionalismo dela também, que é incrível, haja visto os outros trabalhos dela, né? Então, de se esperar, né? Beleza, essa foi o fim do casamento da nossa belíssima Sweeney. Vamos fechar com uma matéria legal. É isso aí, galera. O senhor James Gunn divulga a primeira foto de Millie Alcock. Para quem não sabe, no filme do Super-Homem, aparentemente vai aparecer a Supergirl, né? A Supergirl. E a Supergirl, ela também vai ser o próximo projeto do James Gunn. Ele está querendo não, ele já programou que vai fazer o filme da Supergirl, né? Então o próximo filme depois do Super-Homem vai ser o filme da Supergirl. E muita gente indagava quem seria quem que faria, né, a Supergirl, que no caso já tivemos outras Supergirls, né, em outras adaptações, seja da CW, né, aquele filme dos anos 80, né, entre outras, do próprio Smallville, e teve, né, são atrizes excelentes, muito bonitas, né, e muita gente estava querendo saber quem seria, né, que ele iria estar apostando. E agora a gente sabe que é a menina, né, a Millie Alcock, ou Alcock, não sei como é que se fala, vocês me corrigem aí nos comentários. Essa menininha aqui. A filmagem de Supergirl, A Mulher do Amanhã, filme que entregará o DCU e que traz Millie Alcock como heroína titular, segue a todo vapor, ou seja, já está sendo gravado, tá vendo? O filme do Super-Homem está gravando e o filme da Supergirl também já está sendo gravado. Para comemorar, o produtor James Gunn acaba de revelar uma nova foto da protagonista, Millie Alcock, como personagem. Olha a menininha aí, essa gatinha aqui, e postado por ele, tá vendo? James Gunn e Millie Alcock. E se vocês reparam, vamos ler aqui, depois nós voltamos aqui. Eu quero mostrar para vocês uma curiosidade interessante ali. O filme fica encarregado de Craig Gillespie, ou Gillespie, não sei como se fala aí, conhecido por seu trabalho em Cruella e Eu, Tônia. Gillespie, conhecido por sua habilidade em trazer à vida histórias cativantes, tendo dirigido também outros filmes como Dinheiro Fácil, A Garota Ideal e Arremesso de Ouro. Escrito por Ana Nogueira, o longa chega aos cinemas em 2026, ou seja, o ano que vem, cara. Ano que vem já temos filme da Supergirl. Baseado na série de 8 edições do escritor Tom King, Supergirl, A Mulher do Amanhã, será uma aventura de ficção científica que mostrará a prima do Superman
de uma maneira que os espectadores não estão acostumados a vê-la. Na trama, Kara Zor-El, acreditando estar sem propósito, é procurada por uma garota alienígena para uma missão de vingança contra os vilões que exterminaram seu planeta. Agora, uma kryptoniana, um cachorro e uma criança com o coração partido partem para o espaço em uma jornada que mudará suas vidas para sempre. A premissa é muito legal, né? Tem tudo para virar um filme legal. Agora a gente tem que fazer algumas observações. Dá uma olhada na revista que eu estou olhando. Exatamente aqui foi mencionada, né? Que é essa que foi mencionada aqui, que é do Tom King, né? Supergirl, a Mulher do Amanhã, né? Olha o traje que a Supergirl usa aqui. Se você ver, ele é totalmente diferente do traje das Supergirls, né, dessas outras Supergirls que a gente já conheceu, né? Como a primeira Supergirl do filme dos anos 80 e também dessas últimas, né, que a gente teve, Smallville, entre outras, e da CW também, que é muito linda. O traje é bem diferente. Vamos ver se ele vai seguir esse mesmo conceito aqui. Se for, vai ficar bem legal. Não é um traje moderno, né, como da CW, né, que é um traje bastante futurista, né? Vai ser um traje mais retrô. Basicamente semelhante ao do Super-Homem, né? Se você vê o do Super-Homem também não é aquele traje moderno do tipo do Homem de Aço, né? Do Cavill, né? Que é um traje, né, com bastante detalhe, né? Bem justo no corpo, né? Mostrando imponência. Já esse Superman não, ele parece ser mais um traje que arremete tipo os anos 60, né? 70, uma coisa por aí. E pelo jeito essa Supergirl também vai seguir essa mesma linhagem, né? Pelo menos o traje. Agora, aí fica uma coisa na cabeça, né? A Supergirl, para quem não sabe, ela é mais velha que o Super-Homem, né? Por mais que ela, na história, na cronologia do Superman, ela pareça ser mais nova, né? Ela parece ser mais nova, mas ela é mais velha que ele. E ela é mais forte que o Super-Homem. Muita gente não pode achar que não, mas ela é muito mais poderosa que ele. Isso já foi provado que ela é, mas muita gente não aceita isso. Mas o que no caso, levando em consideração essa história aqui, né, que provavelmente eles vão adaptar, fica uma pergunta, né? Será que eles vão mudar os poderes, tanto faz do Super-Homem quanto da Supergirl? Porque pensa só, o Super-Homem só tem poder porque ele absorve a luz do sol amarelo, certo? Ou seja, se ele não estiver num local que não tem o sol amarelo, ele é só um homem comum, perfeito? E se ele tiver irradiação de outras estrelas, ele não tem poder somente do sol amarelo. Ele pode ter alergia a pedras, né, no caso do planeta dele, diferentes, né, como criptonita vermelha, a verde, né, que é a tradicional, entre outras. Cada um faz um efeito diferente nele, mas o sol é que dá o poder para o Super-Homem. E a mesma coisa é a Supergirl. Ela ficou, não sei se foi 15 anos ou 13 anos na Zona Fantasma e depois conseguiu escapar de lá e caiu na Terra. Quando ela caiu na Terra, o tempo parou para ela lá. Ela continuou com aquela, para ela ela não cresceu, né? Ela não cresceu. Já o Superman, o tempo continuou para ele aqui. Quando ela chegou aqui, o bebê que chegou na Terra, ele já era grande, né? Já era homem, ou seja, já tinha se tornado Superman. Quando ela chega na Terra, ele já é o Superman. Quando eles saíram de Krypton juntos, ela já era adolescente, pré-adolescente, né? E ele era um bebê. Ele era um bebê e ela tinha, se não me engano, 13 anos, parece. Eu não sei qual é a adaptação que eles vão fazer nessa história aí. Mas ela tinha em torno de 13 anos.
e ele um bebê. Quando ela chega na Terra, ele já é o Super-Homem e ela continua com a mesma forma física. E ela ganha os poderes na Terra também por causa do Sol Amarelo. Mas nessa adaptação aqui, a Supergirl, vocês vão adaptar essa história, né? Ela mais essa menina vai para o espaço, né, para fazer justiça com relação a esse planeta que foi destruído, né, por esses alienígenas aí. Ela vai ajudar essa garotinha, certo? Ponto. Agora, se ela não tem Sol Amarelo, de onde é que ela vai tirar os poderes para lutar contra esses extraterrestres, né? Ela vai estar extraindo esses poderes de onde? A não ser que nesse planeta lá, né, tenha o Sol Amarelo, né? Se tem Sol Amarelo lá também, aí ela pode estar absorvendo esse Sol Amarelo lá e adquirindo os poderes. Ou eles vão fazer que o Super-Homem e a Supergirl não precisam mais do Sol para ter poder. Eles geram poder deles mesmos, eles vão evoluindo e gerando novos poderes e ficando cada vez mais forte. Que eu acho que é uma coisa que já deveria ter mudado há muito tempo. É muito interessante você ter essa premissa, né, do Super-Homem com um poder gerado através do Sol. É muito legal. Mas, cara, você limita ele. Tem tantos heróis aí mais interessantes, né? Com matéria de poder, né, com grandiosidade de poder. Exemplo, Saitama, tem o Goku mesmo, e vários outros, né, que tem poder deles mesmos, poder são deles, eles não precisam de nada externo, né, para poder trazer, para eles poder ter poder. Então é muito legal. E se eles fizessem isso, se o James Gunn fosse inteligente, ele mudaria isso, entendeu? Ele criaria essa narrativa, né, que o Super-Homem, a raça deles já não precisam do Sol para ter poder. Eles são poderosos por si só, mas só que tem alguns que conseguem ser mais poderosos que os outros, ou podem se tornar uma entidade. Ou seja, seria o caso do Super-Homem e da Supergirl, né? Ou seja, por mais que todo kryptoniano tenha poderes de voar, disparar raios, coisa e tal, eles estão infinitamente mais poderosos que eles. Então seria uma coisa interessante de se ver no cinema, né, galera? É isso aí. É o que a gente tem por hoje, beleza? Obrigado a vocês que ficou comigo até aqui. Deixe seus comentários, o que vocês acharam das notícias. E daqui a pouco nós voltamos com mais notícias com a gente aí, mais um videozinho pra gente, beleza? Obrigado demais vocês que ficaram comigo até aqui. E se puder, entendeu? Se inscreve no canal, deixa marcadinho no sininho lá. Se puder também compartilha, ajuda a gente demais, beleza? Valeu, galera, muito obrigado e tamo junto, falou.